tive a oportunidade de conversar com o Cristiano Lima Araújo, um arquiteto urbanista da cidade, e ele foi muito generoso em alinhavar pensamentos, corrigir outros, coisas básicas, trazer essas memórias, essas coisas. E é sempre bom ter o subsídio de um profissional. E ele foi bastante generoso em levar esse bate-papo comigo na Praça Juscelino Kubitschek, próximo à Casa de Cultura Adolfo Bloch. Então, assim, a praça ela tem essa finalidade desde os primórdios, né? Que a gente praticamente para pensar quando que nasceu o primeiro assentamento humano lá na Turquia. Os primeiros assentamentos nasciam em volta de espaços circulares onde ali denotava centralidade, né? Então a gente precisa levar lá para trás muito antes dos gregos e romanos, né, os precursores da nossa urbanização. Eles fizeram algo em cima daquilo que está intrínseco no humano, né, de se juntar em torno de um local comum. A ágora, por exemplo, grega, era o local de debate da democracia, né, onde as pessoas tinham o espaço justamente para falar sobre suas necessidades ou clamar por alguma coisa que pudesse avançar. E as disputas, né, políticas também se davam em torno desse espaço público nascido, criado justamente para esse tipo de fim. Né? O Fórum Romano depois, né, já veio baseado em cima da Ágora grega, que também tinha essa conotação de espaço público separado, reservado, para poder a gente falar sobre as nossas questões, as nossas mazelas, questões não só públicas, mas do universo ali, do comércio, era muito comum, as disputas de comércio. E hoje a gente chega num conceito que, apesar de distante dessa, dessa época, o conceito é, na verdade, hoje o mesmo, de reunir, de estar perto das pessoas, de conversar, de trocar ideias. Continua sendo esse espaço público com essa finalidade, né? E aqui em Teresópolis a gente tem uma questão muito curiosa, que é uma cidade de veranistas, né? Desde a sua fundação até hoje ela tem esse perfil, uma quantidade grande da população vem de outras regiões do estado, né? Principalmente do Rio de Janeiro, e ela passa a ser o quê? Ela passa a ser um hub, um local, é como se Teresópolis inteira fosse uma praça, né? Assim, olhando de forma lúdica, Teresópolis inteira poderia ser considerado um local de encontro, né? De pessoas que vêm de outros lugares, de outras regiões para poder se encontrar. Então eu acho isso muito curioso aqui. E é uma cidade muito bacana com as suas praças. A gente está aqui agora na Adolfo Bloch, mas outras muitas praças de atração. E a gente tem essa característica na cidade. A cidade nasceu, inclusive, num espaço que hoje é considerado um marco, né, que é a Feirinha do Alto. Ali é onde Jorge Martins instalou a sua fazenda, né, e teve grande expansão dali, daquele ponto. E o curioso é o seguinte, a Feirinha do Alto não tem uma igreja, mas ela na feirinha, ela Tem. não tem uma igreja. Ela não tem uma igreja. Ela não tem uma igreja e a igreja de Santo Antônio logo a seguir é uma igreja sem praça. Então essas dualidades, né, que a gente tem comum, praça e igreja, centro de comércio igreja, estação ferroviária igreja, aqui em Teresópolis algumas vezes foge bastante, né? Então é isso. O meu lado, assim, tiro do sovaco, né? A ideia que eu tenho de praça é exatamente isso. Você vê os bandeirantes, a gente veio andando no meio do mato, aí descobriu aqui, pô, a gente dormiu, montou a barraca, ligou a fogueira. Passa a ser um hub, né? Passa a ser uma Ali é uma centralidade. praça. Mas outro meio que eu penso, como nasce uma cidade, é exatamente isso. Tem um rio aqui, pô, vamos ficar aqui do lado perto do rio, Claro. que Teresópolis tem os dois. Fornecimento Tem de o água. Né? Paquequé e tem E o o... Paquequera é uma joia. Nasce a 2.100 metros, lá na Pedra do Sino, né, cara? É uma coisa, assim, fabulosa. Deveria ser aproveitado, né, com a questão turística, né, cara? Com, sei lá, o potencial que tem um rio desse. Se a gente olhar o nascedouro dele, né, um grande percurso no início dele, é um baita de um programa turístico você poder... É, e Tudo a bem que cas... eu
o acesso é difícil e tal, mas assim, tudo isso poderia ser resolvido ou ser conciliado com ações públicas que pudessem viabilizar isso, né? É uma coisa muito bacana, é um afluente do Paraíba, é um rio importantíssimo, cruza a cidade inteira, é um rio que na verdade propiciou, né, não só a fazenda do Jorge March no alto, mas como toda a cidade se expandir por conta desse fornecimento de água de muita qualidade, né, uma água constante até hoje, mas infelizmente a gente vê nas partes baixas onde o urbanismo praticamente engoliu ele, né? E tem assim, essa... outra ideia também do documentário é essa, assim, apresentar a cidade como, assim, hoje em dia a gente faz um documentário com muita reclamação da vida. Eu não quero isso, eu quero fazer o seguinte: para grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, agora Teresópolis foi emancipada como capital do montanhismo nacional, então um monstro do turismo. Mas ela ainda se vende como turista, mas tem o agronegócio. Agora tem expansão imobiliária. Você acha que, por exemplo, TI, esse tipo de coisa, como é que a gente passa para... As Teresópolis tem o potencial de ser economia verde do negócio, ser um baluarte desse negócio. O que você acha que seriam as 3 primeiras coisas importantes a ser feito? Eu penso o seguinte, as atividades econômicas elas não são excludentes, né? Então o potencial que Teresópolis tem para TI, para o agronegócio, para a arte de uma forma geral, né? Teresópolis é um local onde uma quantidade imensa de pessoas envolvidas com arte. Se você pegar os 200 mil habitantes e pegar artista por habitante, vai ver que tem um índice altíssimo, está rivalizando com outras cidades que têm esse perfil no Brasil. Então, essas atividades, não só econômica como turística, elas devem ser concorrentes ali do ponto de vista de cada uma somar, né? De fazer a soma que é necessária para você ter uma cidade realmente aí sim viável do ponto de vista econômico, né? Porque se você fala que a questão verde é importante, eu acho realmente muito importante a cidade ecológica, do ponto de vista turístico, do ponto de vista econômico, mas como é que ela se sustenta dessa forma? A questão toda da grana não é só, vamos dizer, o ponto principal dessa vertente aí. Eu acho que vamos voltar, que agora eu pensei outra coisa. Deixa eu rolar, que depois você dito. Agora eu pensei outra coisa. Estou pensando o seguinte, Túlio. Viabilizar algo ecológico, verde, não depende só de grana. Depende de uma continuidade política e de um perfil, de um pilar para que isso seja passado ao longo dessas gerações, porque você não muda o perfil de uma hora para outra e isso passa a valer, né? Então, assim, o grande lance aqui em Teresópolis é que nós aqui nesse ambiente já cercado por geografia favorecendo a questão turística ecológica, ela obrigatoriamente necessitaria de uma política municipal constante, saindo prefeito, entrando prefeito, saindo secretário, entrando secretário, que fosse uma coisa perene, de que esse turismo pudesse ser valorizado ao longo de décadas. Hoje em dia, as pequenas ações que tem de turismo na cidade ficam muito baseadas, inclusive, na iniciativa privada, né? Do pessoal do montanhismo, do pessoal dos trilheiros e tal. Mas eu não vejo, posso estar enganado, posso ter alguma falha de conhecimento das ações mais recentes, mas eu acho que na cidade não tem algo perene, uma política municipal para esse tipo de coisa. E assim, como você falou, a questão econômica, vamos dizer, o TI, que aqui na cidade agora tem se desenvolvido muito, né, o setor de tecnologia da informação, o agronegócio, que sempre foi forte na região toda, não só em Teresópolis, isso deveria ser, elas não são excludentes, elas poderiam convergir para o mesmo local e fazer com que Teresópolis estivesse na questão econômica forte por conta dessas atividades mais rentáveis e favorecer, aí sim, fomentar essa questão turística ecológica, que eu acho que é o perfil. É só a gente olhar em volta de Teresópolis. Teresópolis está aqui para ser turística do ponto de vista ecológico, né, cara? Com essas questões todas de montanhismo, trilhas, as nossas montanhas aqui que são conhecidas, né, nem no Brasil. A infraestrutura é muito legal. A infraestrutura, isso você lembrou da questão toda que você tem voltada. É engraçado que estou falando do privado, ele é muito focado nessa questão, dessa questão geográfica de Teresópolis, de estar numa serra, de ter esses recursos de montanha e tal, mas a gente não vê isso do poder público, né?
não é uma reclamação, mas é uma constatação que a gente faz que precisaria de algo um pouco mais focado para esse ponto e com força para que isso pudesse realmente ser alavancado, né? Fechou? Tá bom? Excelente. E uma questão, né, que a gente tem importante, né, de falar sobre praças, né, de uma forma geral, isso é em qualquer lugar, em qualquer cidade, qualquer vilarejo. A praça é o local de encontro, é o local onde a gente trata dessa questão da centralidade, né, do hub ali do bairro ou mesmo de uma cidade, mas as pessoas ainda têm resistência em vê-la como um local assim, né, um local comum onde a gente precisa cuidar, independente do poder público vir parar o mato, cortar a grama, fazer uma pintura, passar de repente uma roçadeira e tal. As pessoas precisam entender que a praça é um local realmente extensão da nossa casa, né? Que ela é um espaço público e esse público faz com que as pessoas, deveria fazer com que as pessoas tivessem esse cuidado e a gente não vê isso por aí, né? A gente vê as pessoas, como por exemplo aqui onde a gente está, a gente tem exemplos assim péssimos de garrafa no chão, papel jogado, e é aquele tipo de coisa, né? O nosso quintal em casa real, o nosso quintal é varridinho, é colhido, é limpo, é pintado, mas na rua a gente se permite esse tipo de coisa, isso é muito ruim. O brasileiro, de uma forma geral, isso não é um mal nosso daqui da cidade, nem do carioca, do Rio, do estado, mas é uma coisa fluminense, né? Mas é uma coisa que choca um pouco quando a gente está fora, né? A gente até fora, eu falei brasileiro, mas eu acho que deixa rolar. A gente tem essa impressão, né, de que o brasileiro é mal acostumado, é mal educado a lidar com o espaço público, né, ao lidar com o espaço público. Mas é curioso, quando a gente vai para fora do estado do Rio, a gente vê muito cuidado com os espaços públicos, não pelo poder público em si, mas pela população que se utiliza, né, que usa a praça diariamente, ou mesmo eventualmente. Aqui a gente vê a gente está na Praça Adolfo Bloch aqui, uma praça com uma importância grande, com um equipamento público importante, e suja, né? Você vê mal cuidada do ponto de vista da sujeira mesmo, de papel jogado, de coisa jogada. E eu tenho certeza que aí é uma dualidade também, né? Não é só o poder público. Os caras vêm limpar isso aqui agora, daqui a 24 horas, se ele voltar, se tiver qualquer evento aqui ou qualquer coisa que atraiu um pouquinho mais de pessoas aqui, a gente tem já papel novamente no chão. É uma coisa muito triste isso. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisaria parar só também de reclamar do poder público, né? Da questão da manutenção e tal, e fazer a nossa parte é importante, eu acho.